Olá, tudo bem? Eu sou Moisés França dos Santos, sou estudante de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e vou falar um pouco sobre identificação de corpos por meio de processos odontológicos, como a revisão de literatura. Primeiro, a gente precisa entender que a odontologia legal é uma especialidade da odontologia que se coloca a serviço da justiça, a fim de que a gente consiga, por meio dela, identificar corpos e cadáveres que foram submetidos a grandes catástrofes ou desastres em que destruíram ou a maior parte do corpo ou do resíduo biológico que podia ser usado para identificação. Essa identificação só é possível porque os arcos dentários eles são únicos para cada indivíduo. Além disso, os arcos dentários eles possuem uma resistência, os elementos dentários possuem uma resistência maior do que os próprios ossos. Então, o que nos permite passar por alguns processos e ainda continuar intactos, né, sendo único para cada indivíduo, né? A forma de mastigação, a forma de desenvolvimento, a forma com que a anatomia do dente é colocada, por mais padronizada que seja, quando a gente olha de indivíduo a indivíduo, a gente percebe o quanto ela é única para cada um. Os objetivos desse trabalho são apontar métodos que são mais comuns para a identificação desses cadáveres. A metodologia ela foi utilizada para construir uma revisão de literatura simples, em que foram procurados artigos na Biblioteca Virtual de Saúde, no Cielo, na Biblioteca Virtual de Saúde focada em odontologia, cujos descritores foram odontologia forense, identificação de corpos e métodos odontológicos. Os critérios de inclusão foram os artigos que foram publicados nos últimos 10 anos, e os artigos que evidenciassem métodos odontológicos utilizados para a identificação desses cadáveres. Os critérios de exclusão foram os artigos publicados antes de 2010 e os artigos que não mostravam de maneira direta métodos odontológicos. Os resultados que a gente obteve foram de 11 artigos no todo. Nesses critérios de exclusão, a gente percebeu que apenas 4 mostravam diretamente métodos odontológicos usados para a identificação desses corpos. E esses métodos eram baseados principalmente em análises feitas de imagens que foram feitas antes do evento, da catástrofe, que resultou na morte desse indivíduo, e imagens que foram feitas depois, né? E aí foram feitas comparações com as imagens de antes e depois, para que pudesse ser observada a anatomia daquele indivíduo. E como a anatomia sendo, como eu falei lá no início, com a anatomia dentária sendo única para cada indivíduo, a gente consegue identificar quem é o quê, ou que corpo pertence a quem a partir disso. Outro método bastante utilizado nessa área é o método dos registros dos dentistas, né? Quando os dentistas eles fazem os seus registros, é possível identificar aqueles corpos. Os profissionais eles vão aos dentistas e pedem esse registro dos possíveis indivíduos que irão ser identificados, e ali eles analisam registro de prótese, de restauração, de extração, registro de procedimentos ortodônticos ou de qualquer outra cirurgia que seja única para aquele indivíduo. Como eu já disse, a anatomia é única e quando acontece alguma restauração ou acontece qualquer processo de utilização de prótese, de implante ou cirúrgico, aquela anatomia dele passa a ser ainda um pouco mais única, né? Passa a ser mais única ainda, porque eu consigo identificar a remoção do elemento dentário, uma fratura que o paciente teve enquanto era criança, um dente com tratamento odontológico ou dente de canal, uma extração dentária que foi feita ainda muito jovem e a absorção do tecido alveolar. Então, a gente consegue perceber, por meio desses registros, tudo que se compare com o registro do corpo e com o registro da pessoa, e a partir daí a gente consegue identificar aquele corpo e a família daquele corpo pode ser identificada também a partir disso. Os desastres em massa, essa é uma observação, os desastres em massa, por suas características muito peculiares, a destruição do cadáver é quase que total, então torna-se ainda mais difícil a identificação desses corpos, sendo utilizada majoritariamente os métodos odontológicos, né, que resistiram aquele processo, que resistiram àquela catástrofe. Porque, como eu falei no início, os tecidos dentários, eles são bem mais resistentes do que os ossos. E para concluir, a gente tem que os métodos odontológicos eles são muito precisos, justamente por tecidos serem únicos para cada pessoa, são eficientes na hora das comparações e são de baixíssimo custo.
né, pode ser aplicado tendo os registros desde o início até o final da vida daquele possível paciente. Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.